Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre um plano para a nossa vida, deixando a margem de realizações. Pessoas estão desesperadas, né? Por causa disso, muitas pessoas estão sendo entregues ao marasmo e ao conformismo e estão desistindo de tentar viver dias melhores. E eu quero falar, então, no texto de Gênesis, capítulo 37, sobre Deus ter um plano para a nossa vida. Continuando nosso estudo aí sobre o livro de Gênesis. Vamos fazer uma oração. Deus, nós que louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo ar que expiramos, pela vida, pela saúde. Deus, renova a nossa vida, renova a nossa mente, renova o nosso coração com a tua palavra nesse dia. Ó Deus, que o Senhor possa aplicar a palavra do Senhor em nossos corações. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco. Ó Deus, e que a palavra do Senhor seja aplicada no coração de cada ouvinte. Ó Deus, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixa eu colocar aqui o fone que caiu aqui. Os irmãos estão ouvindo direitinho? Dá um joinha aí no Instagram. Se está certo aí, tudo certinho. Então, meus irmãos, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 37. Vamos fazer a leitura. Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos fazer a leitura, então, do texto de Gênesis, capítulo 37. O texto do Gênesis capítulo 37. Nós paramos aí pela metade, depois vocês podem continuar lendo o texto. Mas uma pergunta que nós vamos fazer aqui. Nós podemos sonhar? E quando eu estou falando de sonho aqui, eu estou falando de planos. Né? Hoje nós temos aí muitas músicas evangélicas que falam que Deus vai nos dar sonhos. Mas a palavra de Deus diz assim, que os seus filhos e suas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e os vossos velhos terão sonhos. A pergunta que eu faço é, você tem sonho? Interessante que a gente precisa de entender
que com certeza o sonho que Deus deu a José foi um plano para a sua vida. Foi um plano que iria se cumprir não só na sua vida, mas Deus também tem um plano para conosco. E eu quero trocar a palavra sonho para plano, né? Porque Deus já determinou os nossos caminhos antes da fundação do mundo. Deus com certeza tem um plano, uma vontade para a nossa vida. Deus nos criou com objetivo. Então todos nós, de acordo com o plano de Deus, podemos planejar, podemos sonhar. Sonhar, planejar faz parte da vida. Eu gostaria que vocês colocassem essa palavra para a gente não pensar que os sonhos são aquela ideia etérea, né? Aquela ideia fúlgida, mas sonhar faz parte da vida sadia. E José também era um sonhador. E aos 17 anos ele contou o sonho à sua família, mas isso lhe causou problemas, porque os seus irmãos indignaram, odiaram mais ainda ele. Jogaram no buraco e depois venderam para ser escravo no Egito. A situação teria sido desesperadora se Deus não estivesse com ele. E de mero sonhador, ele passa a ser intérprete de sonhos. O plano de Deus na vida de José era um plano de salvação. A declaração mais importante de José no Egito, nós vamos encontrar lá em Gênesis 45, versículo 5. Semelhantemente, ouvimos sobre o plano salvador, né? O versículo fala: para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José reconheceu isso na sua vida, né? Que Deus tinha um plano e Deus o enviou à frente. Semelhantemente, nós podemos ouvir acerca do nosso Salvador Jesus Cristo, que diz que Deus enviou seu filho ao mundo, seu filho para ser salvador do mundo. E nós lemos lá em 1 João 4:9 que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, para sermos orientados por meio dele. E eu quero então tratar em 3 pontos aqui sobre esse tema de José, que seria estamos falando aqui que José foi amado por seu pai. Nós estamos falando do próprio Jacó, que tinha um favoritismo por José. Olha o que diz o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A provisão de uma túnica especial para José era sinal de honra e de distinção. A gente pode ver o favoritismo de Jacó, né, para com José, pelo fato de ele receber notícias de José acerca dos seus irmãos. E os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos tinham-lhe ciúmes. Esse ponto vai trazer problemas na vida de José. Mas, além dele ser amado por seu pai, né, José é um escolhido de Deus. Além de ser amado por seu pai, né, José é um escolhido de Deus. José é escolhido de Deus, o segundo ponto, porque Deus tem um plano para a vida de José. E Deus lhe dá sonhos revelatórios. Os sonhos de José nós encontramos aí no versículo 6 a 10, que nós lemos, né, que fala aqui dos feixes de trigo, e fala também do sol e da lua, de 11 estrelas que se inclinam, os feixes, 12 feixes que se inclinam diante de um feixe de trigo, este José, e os 12 feixes significa então as 12 tribos, e da mesma forma a lua e as estrelas, né, se prostrando perante o sol, que é José. José seria então enviado na frente dos seus irmãos. Deus lhe deu a José um sonho de ser um líder. E para não esquecê-lo, em qualquer situação, Deus o fez sonhar 2 vezes. Geralmente, jovens possuem muita imaginação e eles têm sonhos. E sonhos até mesmo impossíveis. Mas aqui nós vemos um sonho
possível porque é promessa de Deus, porque é revelação de Deus, era uma revelação especial de Deus. Seu sonho era como a Bíblia, porque naquele tempo não existia a Bíblia revelada, escrita, como nós temos hoje. E Deus revelou a vontade, a sua vontade, pelo sonho. Deus fez assim com algumas pessoas em particulares, patriarcas, profetas, os discípulos, e anjos, o José, que teve a revelação, o sonho, que foi interpretado pelo anjo, José, do pai de Jesus. Então Deus queria, por esse sonho, mostrar que José seria um grande líder da história da sua salvação e da sua vida. Normalmente, quando as pessoas falam de sonhos, as pessoas estão falando em termos de ambição humana. Eles estão falando do plano que eles têm, do sonho que eles têm. A ambição humana começa de si mesmo. Então, a realização pode ser muito difícil. Porém, uma revelação da vontade divina é algo que se cumpre, é algo que vem de Deus. Ela está certa, está clara. Deus tinha uma boa e grande vontade em José. Deus implantou um sonho de ser líder futuro. José guardava o sonho profundamente em seu interior. Seu sonho era promessa de Deus para ele. Então, como os sonhos eram revelação de Deus, promessa para a vida dele, deveria de ser também para benefícios de muito. José seria um abençoador de muitas pessoas. Mas como que José entendeu os sonhos? Primeiramente, devemos entender, meus irmãos, que a Bíblia não esconde o pecado dos seus heróis. Por ser herói da história, nós não devemos entender que José era perfeito. José tinha 17 anos e o texto diz que José trazia notícias deles ao seu pai. A ideia é que José levava más notícias, que pode ser notícias verdadeiras e que pode ser notícia falsa. José poderia não gostar dos seus irmãos e de não servir com eles, trabalhar com eles, e assim poderia levar um relato fabricado, exagerado, acerca dos seus irmãos, perturbando a divisão em sua casa. Então nós vemos aqui que José levava más notícia aos seus pais. Outra questão foi como José lidou com seus sonhos. Primeiro, ele contou face a face aos irmãos o primeiro sonho. Mas devido à amarga resposta dos irmãos e que o pai deu, fez José virar de costas para relatar o segundo sonho, o que sugere insensibilidade por parte de José. José se orgulhou. Já não bastava o fato de ser o favorito de Jacó, ele estava declarando aos seus irmãos ser o favorito de Deus na cara deles. Você conhece gente assim, cheia de si, confiante em si mesmo. Ele entendeu o sonho do ponto de vista egocêntrico e individualista. Ele pensava nesse sentido: todos me servirão, eu serei o centro. Orgulhosamente ele contou o sonho para os seus irmãos. Por que ele queria contar os sonhos para os irmãos? Apenas contar o sonho? Não. Ele queria levar vantagem sobre os irmãos. Ele queria desforrar na vida dos irmãos. José estava contaminado com o pecado do orgulho, aumentado assim pelo favoritismo que lhe dava o seu pai. Certa vez alguém perguntou assim ao grande pregador J. Parker: qual é o problema, Dr. Parker? Ele respondeu: o problema é que eu estou com muita pressa, mas Deus não está. Irmão, não tenha pressa. A vontade de Deus ele vai se realizar. As promessas se cumprirão. Na mentalidade de José, os planos iriam se cumprir rapidamente. Mas os planos de Deus para a nossa vida, eles têm que passar pelo teste do silêncio. Tem que ganhar o tempo, tem que ganhar consistência. A história de José vai tomar um rumo oposto aos seus sonhos. Mas a pergunta fica: qual que é a mensagem de Deus nos sonhos para José? Que ele seria um grande líder, um supridor dos seus irmãos. É que ele iria alimentar a família em tempo de fome. José estava pensando em posição. Deus estava olhando para José como instrumento para alimentar.
O que José seria para a família, seria para todas as nações que o buscassem. Ele seria o feixe maior de trigo. Isto é, ele iria oferecer o alimento que iria acabar com a fome. Era para salvar a linhagem judaica. Era para salvar a linhagem messiânica. Na miséria universal que se aliaria sobre todo mundo, a fome que chegaria, José seria o provedor de Israel. José seria também um líder frutífero, um campo fértil para que a palavra de Deus prospere. Quando os outros feixes estiverem fracos, se dobrarem sobre o grande feixe, o feixe forte e frutífero há de sustentá-los. Deus o colocou então nessa posição para ajudar os seus irmãos fracos, para salvar os seus irmãos. Mas também José seria um líder para iluminar, de acordo com o segundo sonho, um guia da família e das nações. O segundo sonho que Deus deu a José envolvia então o sol e a lua, as estrelas, e indicava a sua posição celestial diante das dificuldades que ele iria enfrentar. Ou seja, José iria olhar as coisas a partir de cima, a partir da luz. O sol e as estrelas brilham, mas não brilham. A lua e as estrelas brilham, mas não brilham mais do que a de José. O segundo sonho, então, que Deus deu a José significa que José seria um orientador, uma luz no caminho de Israel, no caminho de todas as nações. A Bíblia fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós precisamos aprender que a nossa visão celestial não se manifesta em compensação de coisas terrenas que alcançamos, mas na prosperidade da vida celestial, que garante que nós somos orientados por Deus para orientar outros, para ser luz para os outros. A luz do Senhor na minha vida e na sua vida deve brilhar acima de qualquer trevas, manifestar a prosperidade da vida celestial. José então seria um líder para servir e abençoar as nações. Nota a palavra, abençoar significa com um poder benéfico para transmitir outra. José seria esse poder benéfico que iria transmitir às outras pessoas. Isso estava cumprindo a palavra de Deus com respeito a Abraão: se tua vida uma bênção. Se Deus é a origem de toda a bênção, nós devemos ser canais dessa bênção. Assim como Deus dotou a José de uma autoridade especial para abençoar as pessoas, Deus em Cristo Jesus nos dota também de autoridade especial para abençoar as pessoas. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, conforme o bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então Deus nos dotou com dons para que possamos então abençoar outras pessoas. Outro ponto que nós vamos ver aí, que é o terceiro ponto, que José é humilhado pelos irmãos. Então, José sendo humilhado pelos irmãos. Enviado pelo pai para saber notícias sobre os irmãos, José acaba por contar o sonho. E da forma como ele conta o sonho, dá a impressão de que os irmãos se inclinavam diante dele e lhe prestavam obediência naquele mesmo instante. E o que aconteceu? Isso tudo provocou ódio e ciúmes nos irmãos. Contar o sonho lhe causou problemas, porque os irmãos indignaram contra ele. Jogaram no buraco, depois mancharam sua túnica com sangue de animal para falar que havia sido morto para o seu pai. Venderam-nos para ser escravo no Egito. A situação teria sido desesperadora se Deus não estivesse com ele para levar avante o seu propósito, o seu plano salvador. A expressão aí, odiaram, aparece em versículo 8. Então disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Existiram razões por seu ódio? Podemos dizer que sim, mas nada justifica a atitude deles. Mas José estava guardado no poder de Deus.
mesmo sendo humilhado, Deus estava guardando a sua vida. No Salmo 69, 4, 8, profeticamente diz assim: são mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Foi o que aconteceu com José. Veja também o que aconteceu, que Jesus disse, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto ao meu pai. Então nós vemos que José foi odiado pelos seus irmãos. Nós sabemos que quando Jesus Cristo falou que quando nós tornávamos discípulos deles, os próprios da casa, da nossa própria família, poderia nos perseguir, nós deveríamos de deixar pai e mãe por amor a Cristo, porque a espada poderia vir, né? Nós somos odiados pelos próprios da família por servir a Cristo, por buscar realizar o plano de Deus, por seguir a regra de fé e prática, de orientação para a nossa vida. Então José foi odiado pelos seus irmãos. Eu quero fazer uma aplicação agora, uma aplicação cristológica desse texto. Que seria José foi parecido com o Messias. José e Cristo, nós precisamos fazer essa tipificação, essa analogia. José é o personagem bíblico em que mais nós encontramos variedades, analogias que podemos fazer com Cristo. De tal forma que um pregador chamado Baxter disse que as analogias são demasiadamente numerosas para serem acidentais. Ou seja, e W. Pink enumerou mais de 100 semelhanças de José com o Senhor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito para viver por meio deles. Então essa já é uma aplicação, né, da vida de José. O pai enviou José aos seus irmãos e os seus irmãos o odiaram, não o receberam. Tal como José era amado pelo Pai no Novo Testamento, através dos lábios do próprio Senhor, e declarado o amor de Deus Pai para com seu Filho amado. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Tal como José foi servido de uma túnica especial, que era um sinal de honra e de distinção, como foram feitas declarações de Deus Pai, através de um céu aberto a seu Filho, o Pai ama o Filho e tem confiado todas as coisas em suas mãos. Os sonhos de José eram, sem dúvidas, revelações de Deus a respeito da glória futura, da grandeza, da salvação que José serviria para com os irmãos. Deus também declarou a grandeza de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. José declarou a sua grandeza diante dos seus irmãos que o odiaram. Jesus, na véspera da sua morte, também disse: ele fez conhecer aqueles que o odiaram e que exigiram a sua morte. Eles disseram, Mateus 26, 64, respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis os filhos do homem assentados à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus declarou a verdade àqueles que lhe perseguiam, àqueles que lhe odiaram, que ele seria rei. Tal como que, obedecendo ao Pai, foi enviado aos seus irmãos, Jesus também, como servo obediente, frequentemente repetido, foi enviado pelo Pai. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele ainda disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E em João 6, 39, 40 e 44, a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu,
Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus então foi enviado pelo Pai, o amado de Deus. Tal como José, Jesus também foi odiado pelos irmãos. Nós lemos em João que ele veio para que era seu e os seus não o receberam. José trazia notícias ao seu pai. Nós falamos que poderia ser notícias verdadeiras ou notícias falsas. Jesus sempre trouxe notícias verdadeiras aos seus irmãos, aos seus. Veja, porém, o que diz o versículo. Procurais me matar, disse Jesus, a mim que vos tenho falado a verdade? Em ambos os casos, a inveja é a raiz do ódio. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Lá em Mateus 27, porque sabia que por inveja o tinha entregado. Jesus foi entregue por inveja daqueles líderes. A conspiração dos irmãos para matá-lo, como diz o texto mais à frente, conspiraram para matar, também é feito com Jesus. Mateus 21, 38 diz, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo. Assim como despiram José da túnica, símbolo de honra, e falando aqui uma questão, vocês vão perceber que a túnica é o símbolo na vida de José. Nós vamos, assim como a pedra em Jacó, nós vamos ver a túnica em José. Ela será um símbolo em toda a história de José. Assim como despiram José da sua túnica, símbolo de honra, embora o Senhor Jesus tenha sido despido literalmente das suas roupas, incluindo evidentemente a túnica, ele foi despido simbolicamente de sua honra, por ser humilhado, entregue à vergonha e desonra da cruz como um criminoso, tendo que suportar as afrontas e a zombaria de suas criaturas, até o ponto de cuspirem nele. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe a cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando disse ele, salve, ó rei dos judeus, e cuspiram nele, tomaram o caniço e deram com ele na cabeça. Então fizeram isso com Jesus, humilharam. Assim como José foi lançado na cisterna, literalmente nosso Senhor ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Figurativamente, ele profeticamente poderia afirmar, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Salmo 69, 2. Não tinha água na cisterna onde José foi lançado. Porém, no mesmo versículo desse salmo, o Senhor acrescentou, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Assim como José foi vendido, o venderam por 20 ciclos de prata, literalmente pagaram 30 moedas de prata ao nosso Senhor, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a Judas. Um poeta escreveu assim, 30 moedas de prata pelo Senhor da vida deram, 30 moedas de prata, um escravo qualquer valia, inestimável era o valor daquele santo. Não sabiam que o seu sangue valia tanto. O sangue de Cristo vale tanto para nós, pois o sangue de Cristo, ele salvou a vida daqueles que nele creem. Assim como os irmãos de José abandonaram e venderam os medianitas, Jesus disse, os seus não o receberam. Os discípulos todos o abandonaram e fugiram. Assim como os irmãos de José, eles viram a angústia da alma dele. E lá em Mateus nós lemos assim, e alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Veja a expressão profética do Salmo 69, 20. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não achei. Também eles viram a angústia da alma de Jesus Cristo. Para concluir, o que podemos aprender aqui? Deus tem sonhos para a minha vida e para a sua vida. Na realidade, Ele já decretou, antes da fundação do mundo, tudo o que vai acontecer com a nossa vida. E nesse sonho,
nesses planos que Deus tem para a nossa vida, podemos dizer que nós somos amados dele, amados do Pai. Nós somos escolhidos dele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como José, amado pelo Pai, escolhido de Deus. Mas um ponto que às vezes a gente não apercebe é que no plano de Deus inclui o sofrimento, inclui a humilhação. Sim, podemos sim ser humilhados pelos nossos irmãos, como José foi. Então a humilhação está num projeto, no plano de Deus, porque é o estado. Os estados de Cristo, nós temos que ser parecido com o nosso Salvador, e a aparência do Salvador é essa. Os estados dele são esses. Ele foi humilhado e depois exaltado. Nós também sim seremos humilhados. E a humilhação está dentro do plano de Deus. E podemos estar certo que antes que esse plano se cumpra, nós temos que passar por esse estado de humilhação. Tome cuidado com orgulho. Saiba que Deus tem um plano para a sua vida, para que ele seja a serviço dos irmãos, para que você alimente os seus irmãos, para que você sirva os seus irmãos, para que você seja luz na vida dos seus irmãos, para que você abençoe os seus irmãos. Deus te deu dons, Deus te levanta como líder para alimentar, guiar, servir outras vidas. Para tal aconteça, talvez o poço seja necessário. Talvez temos que enfrentar humilhações semelhantes às de José, para então deixarmos o nosso orgulho, deixarmos o nosso senso de favoritismo e passarmos a andar de acordo com a vontade de Deus e aprendermos a crer na promessa de Deus. E a pergunta é: muitos ainda têm odiado e rejeitado a Cristo. E se rejeitam a nós, também rejeitam a Cristo. Para outros, Cristo tem sido motivo de escárnio, zombaria. Porém, para muitos, o sofrimento de Cristo cumpriu o objetivo de Deus nas suas vidas. Fizeram dele Salvador e Senhor. Ele é o trigo para a nossa alma. Ele é o sol para a nossa alma. Ele é Cristo, Cristo que nos salva. E você pensa em Cristo? Não se esqueça que, embora Cristo tenha sofrido o escárnio da cruz, ele hoje se encontra em um lugar de destaque. Ele é rei sobre toda a terra. Ele está ao lado do Pai e aguarda somente um momento para voltar e julgar o mundo. E todos terão que se prostrar diante dele, tal como os irmãos de José se prostraram diante dele, que nós vamos ver mais à frente. Mas que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu espero que Deus tenha falado o seu coração e possa aplicar essa palavra. Eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal no YouTube, que possam se inscrever. Compartilhe essa mensagem também no Instagram. O pessoal pode mandar um aviãozinho, depois nós vamos deixar gravado. Pode compartilhar a mensagem com outras pessoas. Vamos então fazer uma oração. Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Deus, o Senhor tem um plano para a nossa vida. Ó Deus, e muitas vezes nós somos apressados, ó Deus, em contar esses planos para outras pessoas, pensando que eles vão se cumprir, ó Deus, rapidamente. Mas eles têm que passar, ó Deus, pelo processo, Deus, de transformação, ó Deus, de amadurecimento. Ó Deus, dá-nos essa certeza, ó Deus, e que o Senhor tem plano para a nossa vida, e o Senhor mesmo fez esse plano antes da fundação do mundo. Que possamos compreender esse plano pela revelação que o Senhor nos dá, ó Deus, na tua palavra. Que ela seja luz para os nossos pés, ó Deus, lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa a todos os ouvintes, nós oramos e encerramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, eu encerro